Ana Ricari, que prazer receber você aqui em Splash. Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente sobre a Mila de Família é Tudo. Obrigada a você pelo convite, Bruno. Prazer. Já para começar o papo, que eu quero falar um pouquinho sobre os fãs de Família é Tudo, eu vou te contar que eu sou um fã e eu tô uniformizada. Eu vou abaixar aqui a câmera para te mostrar, Para! Mentira! Mentira! tá? Vou até ficar um pouquinho, se dá para ver você, o Guto e a Lupita aqui. E eu Quem queria. fez isso? Eu. Você que fez isso? Aham. Mentira! É, Meu Deus, que fofo! vocês receberam uma camiseta dos fãs. A minha arte não é igual, porque aqui foi feita próprio. Um fã até me chegou a me mandar a arte, mas eu fiz, mas é Aham. bem parecida com a que vocês receberam, né? Eu Vocês, tô chocada. vocês seis receberam uma camiseta. A novela, ela tá com um podcast feita pelos fãs, que eu vi que você participou também na última semana. Eu queria saber Eu como. mandei um áudio pra elas. Sim, eu estava ouvindo ontem à noite e eu queria saber como é que é essa relação dos fãs, como é que foi receber essa camiseta que eu sei que vocês têm também. Me conta um pouquinho sobre isso. Ai, gente, primeiro que eu fiquei muito surpresa, de verdade, achei muito fofo. E eu acho que essa foi um pouco a reação que a gente teve quando a gente recebeu a camiseta, porque, é, cara, é uma novela que é muito delícia, é muito família. É claro que as pessoas iam ficar envolvidas desde o começo, assim, que a gente recebeu esse texto. A trama, ela é muito envolvente, né? E gostosa de se acompanhar, leve, que é uma coisa bem da faixa das 7, né? E a gente já entrou sabendo que Daniel Ortiz e Fred Mairink são hitmakers. A gente já sabe disso quando você entra numa novela. Você, olhando assim pela direção, pelo artístico, né, pelos autores, você já sabe mais ou menos o que vem por aí. E então a gente sabia que a gente ia entrar numa novela hitmaker, só que eu tô surpresa, assim, apesar de eu já saber, eu não sabia como é que ia ser a reação do público de receber nossos personagens, principalmente no meu caso a Mila, que é uma personagem que é tão complexa, ela tem umas maldades, assim, umas coisas muito escrotas, né? Digamos assim. E aí eu fiquei meio assim de, putz, como é que será que o público vai receber? Como é que a gente consegue desenhar ela para ela ser complexa, não ser só má gratuitamente, né? Porque eu acho que isso é o que afasta as pessoas, né, da identificação. E eu acho que a gente conseguiu construir um elenco muito completo. Todo mundo tem personagens super carismáticos, assim, não tem um personagem que não seja carismático nessa novela. E ao longo da novela a gente foi vendo que o público foi sendo muito conquistado, mas ainda assim a gente se surpreende, né? Uhum. Porque, poxa, ninguém espera. De repente uma camiseta chegou pra gente, a gente ficou muito. Caraca, que coisa fofa, né? Muito. Ah, enfim. É muito lindo ver essa mobilização. E eu adoro, eu acho a coisa mais gostosa, assim, de se receber. Sim, a novela conquistou já, como eu falei, eu fui conquistado também. E eu queria perguntar para você, você falou sobre essa surpresa, em que momento você notou que Família é Tudo tinha criado fãs tão barulhentos? E eu falo barulhentos no bom sentido mesmo, que sobem hashtag, que estão empenhados Claro. em comentar a novela, principalmente lá no Twitter. Em que momento que você notou que estava fazendo tanto barulho? Quando que eu percebi? Eu acho que eu comecei a perceber quando eu e o Daniel Rangel, a gente viu os edits. E eles começaram a me marcar nos edits de Mila, Uhum. chamando ela de loba, não sei o quê. Aí eu comecei a ficar muito surpresa, assim, porque tinha muito edit. E eu ficava assim, gente, mas eu fiz tudo isso de reação, eu fiz tudo isso de expressão, eu nem percebi que eu tinha tanta expressão assim. Só de ver os edits, aí eu fui vendo que os edits iam ganhando um engajamento muito grande. Fiquei chocada, eu falei, gente, mas a galera tá vendo muito isso. Aí eu vi os edits de Guto e Mila. Uhum. Aí eu fiquei chocada. Teve um dia que eu abri um TikTok de uma das fãs de Família Tudo, que ela tem vários edits maravilhosos. E aí, um dos edits de Guto e Mila tava batendo 1 milhão de visualizações. Falei, não é possível. Que isso, gente? Bateu 1 milhão no TikTok. É, tipo, é bizarro, é muita coisa. Tipo, eu não sei, será que elas têm noção do quão grande a mobilização que elas estão fazendo?
E eu acho que, assim, isso que você falou, barulhentos, fãs barulhentos, no bom sentido. Eu acho que fãs e barulho é sempre no bom sentido, Uhum. porque o que a gente mais quer é fãs que se mobilizem, fãs que façam barulho, que sejam apaixonados pelo que a gente tá fazendo. Eu amo, eu acho que essa é um sinal muito positivo, assim, do que a gente tá fazendo. Então, acho que quando eu comecei a ver Guto e Mila virando uma mobilização, fazendo barulho ali nas redes, ganhando 1 milhão de visualizações no TikTok, eu falei, gente, não é possível. Tá acontecendo um negócio aqui. E eu sou o Miller, tô repetindo aqui, os fãs no Twitter sabem disso. O Daniel Rangel sabe, porque na entrevista com ele eu falei que eu era Gu Miller. E eu queria saber como é que é essa relação com o Daniel, um querido, inclusive um beijo pro Daniel, e fazer esse casal, que na verdade não é um casal, né? Pelo menos não ainda, né? Mas a gente espera que seja em algum momento. O Daniel Ortiz aí já disse num podcast que vai ter algum desenvolvimento, mas como é que é? Porque eu acho que você e o Daniel têm uma relação muito boa, né? Como é que foi essa construção? Uma coisa que eu falo sempre, inclusive se você ouviu o podcast das meninas, você vai saber que eu falei e eu repito, eu e o Dani, de maneira alguma a gente pensou esse casal como um casal, tipo, isso era puramente uma relação de chefe e estagiário, né? Desde o começo foi assim. Mas o público viu alguma parada ali nessa relação meio de gato e rato, sei lá. E fizeram esses edits de enemies to lovers, que Uhum. eles chamam, né? E eles acharam que tinha uma química ali. E a gente ria. Eu e o Dani, cara, a gente chegava na gravação, o Daniel me pegava assim pelo braço e falava: vem aqui ver isso daqui. Aí ele me mostrava o edit, aí eu. Que é isso, Daniel? Que é isso? Em que momento que eu botei a mão no teu braço? Eu nem lembrava, tipo, sabe umas coisas assim? Aí eles pegam 1 segundo que eu botei a mão no braço do Daniel Rangel e dá um zoom. Vum, e aí faz o edit com aquilo. Eu achei maravilhoso, a gente ficava rindo. E eu acho que eu dei muita sorte mesmo, porque ter parceiros de cena como Daniel Rangel, como a Daphne Bozassi, pra mim, ó, a Rafa Kalimann, pra mim é tipo o melhor dos mundos. Eu tô com pessoas muito incríveis em cena, pessoas que eu amo o trabalho, pessoas que eu amei conhecer, assim, por exemplo, a Rafa, que eu não conhecia, comecei a trabalhar com ela agora. E eu acho que tudo que a gente quer é ter esses parceiros de cena, sabe? Como a Dani, a Rafa e a Daphne, que é parceiros que estão lá para jogar junto, que decora o texto e chega com ideia pro texto, e chega com, ai, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ai, vamos. E eu chego e dou ideia e a pessoa, não, então vamos fazer, sabe? Pra mim, assim, tem sido um presente esses parceiros, sabe? Uhum. A gente já vai falar mais de Gumila, porque eu sou fã, como eu falei, eu sei que os fãs também estão ansiosos por isso, mas eu vou puxar por um assunto que você falou, que é a Rafa, né? Porque teve toda uma polêmica recentemente, que ela deu uma entrevista para o podcast, falou que trocava uma certa palavra no texto, e quando ela foi gravar um vídeo para se explicar, é você que está com ela passando o texto nesse vídeo, né? Então eu queria saber como é que é essa relação com a Rafa, você já falou aí um pouquinho, mas eu queria saber um pouco mais como é que está sendo trabalhar com ela e contracenar, porque a Mila e a Jéssica estão tendo muitas cenas juntas ultimamente, né? Não, e eu falei pro Daniel Ortiz, quando ele começou a escrever Jéssica e Mila juntas, eu mandei mensagem pra ele, eu falei, meu Deus, amei, o que você tá pensando sobre isso e tal? Ai, vamos criar essa parceria, porque é bacana até pra Jéssica ter esse lado que ela não tem com mais ninguém, né? Ela não tem uma relação de confiança com mais ninguém. E aí ele criou isso ali com a Mila e eu achei interessante, porque elas meio que se identificam nesse lugar de maldade. A gente gravou umas cenas muito boas que vão vir aí, que questiona um pouco esse lugar dessa maldade dela. Enfim, não vou dar spoiler. Mas falando da Rafa pessoalmente, e eu já tive esse papo, inclusive essa semana com ela. Gente, tudo que a gente postou ali em relação à desgraça, não sei o quê, é uma brincadeira. Principalmente que a minha família é de Minas Gerais. E eu Uhum. sei o que é o peso dessas palavras. Quem é de família assim religiosa, principalmente dessa região de Minas, sabe o peso que essas palavras têm, né? E que a avó aparece assim, ó, na tua porta se você fala qualquer uma dessas palavras. E é uma brincadeira, era totalmente brincadeira. Para mim, aquilo não teve peso nenhum, porque é isso, assim, é uma grande. Na verdade, a gente tava gravando story fazendo uma grande piada com
com uma coisa que é de camarim, sabe, de ensaio de cena. De maneira alguma isso interfere no meu trabalho. Tipo, aquilo não estava interferindo no meu trabalho. Na hora de gravar a cena, a Rafa fala de fato as palavras, então não tem por que ficar, tipo, questionando isso. E eu acho que tem uma coisa muito bacana, assim, que eu conversei com ela essa semana, que é, eu sou uma pessoa que questionei muito essa questão de influenciadores dentro do nosso trabalho como atores. Eu questiono esse sistema. Eu acho, assim, e eu falei isso pra Rafa essa semana, inclusive, e eu repito aqui sem problema nenhum. Eu acho um absurdo que o nosso sistema, hoje em dia, de trabalho, esteja valorizando muito mais um talento artístico, um estudo. Poxa, eu tenho colegas de faculdade que estudaram a beça, assim, e não tem oportunidade que uma pessoa que tem likes, que tem engajamento, que tem seguidores, às vezes recebe, entendeu? Não recebe, essas pessoas não recebem as mesmas oportunidades, e isso que a gente tem que questionar, mas é no sistema. Isso de maneira alguma é um problema que eu tenho pessoal com a Rafa, não é de longe. Até porque eu sei quem chega sem texto decorado no set durante uma novela inteira, e eu sei quem chega com texto decorado. E a Rafa é a pessoa que chega com texto super decorado. A Rafa é a pessoa que eu consigo sentar no camarim e falar: E aí, Rafa, tá vivendo essa cena aqui? Cara, olha essa cena, que legal. A gente podia fazer isso, isso, isso. O que você acha? E ela brilha o olho, e ela vem, e ela troca, e ela traz ideia também, e ela compra a minha ideia, e ela mergulha naquilo. E ela me pergunta, tipo, Aninha, pô, várias vezes ela me perguntou, Aninha, me ensina como é que você faz essa coisa de grifar o texto e botar esses marcadores de página, porque eu tenho um sistema muito específico de estudar texto. E ela me perguntou, e como é que você faz para imprimir desse tamanho? Porque a gente não recebe mais o texto impresso, Aham. né? E gente, me chamem de ultrapassada, mas eu gosto de imprimir o texto, eu gosto de ter tudo no papel para anotar as coisas, então eu tenho tudo impresso. Vou até mostrar, peraí. Tá. Eu tenho texto assim, ó. Eu gosto de botar os Aham. marcadores, aí eu marco na lateral. Aí quando é a cena do dia, eu tiro daqui e boto aqui. Aí depois que eu já gravei, eu tiro e boto pra dentro. Eu vou fazendo, eu tenho todo um sistema. Aí ela sentou, desde o começo da novela, ela sentou, me perguntou como é que eu fazia pra eu ensinar ela. Então a gente tem essa troca muito bacana. O que eu vejo na Rafa é muito interesse e muito respeito pela profissão. Então eu não tenho como dizer que é isso que eu acredito e questiono dentro do nosso sistema de trabalho, que influenciadores, puramente por like, por número, não deveriam estar nesse espaço. Isso não se aplica. Não, eu não tenho como aplicar isso a Rafa, essa lógica em cima da Rafa, porque eu vejo a Rafa se dedicando, entendeu? Uhum. Então, é isso. Falei um monte, mas é isso, assim, em geral. Eu gostei que você puxou já na sua resposta para um outro tema que eu ia abordar, que é a sua dedicação e a forma como você estuda os personagens. Porque o meu colega aqui de Splash All, Felipe Pavão, ele foi em alguma das visitas que teve de Família Tudo e gravou um vídeo para o Splash com você mostrando um caderno, se eu não me engano, com as suas referências para Mila, que tinha o Diabo Veste Prada e várias vilãs, né? Eu queria saber um pouco mais sobre esse caderno de referências e queria saber se é uma técnica meio sua para todas as personagens ou isso foi específico para Mila. Eu faço isso desde sempre. Eu acho que assim, atuação é um fazer artístico. E para a gente fazer arte, a gente tem que se alimentar de arte. E eu acredito muito em trazer referências artísticas para construir uma personagem. Então, por exemplo, eu tenho um playlist de música para cada personagem que eu já fiz. Eu tenho playlists de emoções de cenas para me ajudar a me conectar com as emoções. Eu tenho fotos que me ajudam a estimular um sentimento ou uma vibe, um mood. E aí e filmes também que eu assisto ou séries que eu assisto para me ajudar a construir a personagem, um jeito de andar, um jeito de falar, uma atitude, um movimento. Eu busco referências artísticas para construir o meu fazer artístico. E o caderno é o próprio. Ai, meu Deus, deixa eu ver os É o desenhos. próprio roteiro.
O caderno é o próprio roteiro. Eu vou, assim que eu imprimo o meu texto, eu imprimo essas montagens que eu faço no meu celular. Aham. E aí eu pego fotos de coisas, de cenas, de desenho animado, de humores, caras e bocas, Uhum. objetos. Por exemplo, eu tenho uma montagem que eu dei o nome dessa montagem de coisas que a Mila deseja. E aí eu Uhum. botei tipo foto de dinheiro, foto de viagem para Paris, uma mulher riquíssima num restaurante bebendo um vinho, sabe, tipo assim, Aham. moods de coisas que eu acho que me inspiram para construir a energia dessa personagem. E spoiler, eu fiz uma montagem nova de Gumila. Então, um presentinho aí para você. Beijo, Bruno. Obrigado. Mas é isso, aí eu vou colando aqui no meio do texto. Então, por exemplo, não vou mostrar o de Gumila que já tá colado Tá. aqui. Mas, por exemplo, eu tenho esse daqui, que é o mood dela, tipo, de sapato. Uhum. Alguém postou no Twitter que eu tinha a energia do pica-pau Total. drag. Aham, eu acho E que eu aí vi eu esse coloquei tweet. essa menina dos incríveis, sabe? Aí eu Aham. botei até foto minha mesmo, com um mood de uma cena que eu fiz. Aí eu recortei, botei o sapato, sabe? Aí eu vou Demais. colando, tipo, pra criar energias que eu possa levar pra uma cena. E aí, ao longo do texto, vai mudando, né? Porque às vezes ela tá em outro mood. Então, eu fiz um mood, por exemplo, mais recente, spoiler aí para as próximas coisas. Eu fiz uma montagem com mood mais tristeza. Que bom que você Tá tocou vendo aí? isso, porque eu ia pedir. Eu ia Ah, pedir um spoilerzinho e pra gente. Ai, demais. Tá muito lindo. E fala, desculpa. porque é isso, né? A gente já viu aí que agora a Nicole chegou na gravadora e o Hans se interessou por ela. Será que essa vai ser a chavinha de virada para Mila perceber que ela é descartável para o Hans? E outra coisa que a gente já viu nos resumos também, que não é um segredo, que aí vai ter uma ceninha Mila e Guto, né? Eu acho que é no capítulo 125, se eu não me engano, Cento e vinte e o cinco. resumo diz lá que a Mila olha para o Guto, aí a gente já está esperando que talvez seja esse início dessa construção desse casal, talvez. Queria saber o que você pode contar já um pouquinho pra gente. Ai, eu Na... não posso contar nada, Só o que tá né? no Mas resumo mesmo. eu posso dizer que geralmente as pessoas falam no Twitter assim: ai, mas aí a gente lê o resumo e a gente fica com uma expectativa e a Uhum. gente se decepciona porque o resumo fala. Ai, teremos um Hop Hari de emoções. Aí aparece o parquinho, né, da pracinha, né? Uhum. Tipo, o que eu posso dizer sobre esse resumo? Assistam o episódio 125, o capítulo 125, porque esse resumo não vai decepcionar. Só isso que eu posso dizer. E fiquem, quem faz os edits já fica com o dedo pronto aí para editar, porque esse Uhum. capítulo vai ter material aí para vocês editarem. E vai bater 1 milhão de views de novo no TikTok, os 2 edits que milhões vocês agora. fizerem. Mas ali a questão do Hans e da Nicole, você acredita que vai ser mesmo um ponto de virada pra Mila quando ela perceber que ela é descartável pro Hans? Eu não posso Não. responder. Cara, eu não posso responder, mas o que eu posso dizer pra vocês do que a gente tá vendo, né? Eu acho que a Mila tá vendo na Nicole muito do lugar que ela veio, né? A Nicole é uma menina que também vem de uma realidade é, próxima do que a Mila veio. Ela era uma menina, a Mila era uma menina pobre também, sem muitas condições, e que viu ali uma oportunidade de vida, de trabalho, dentro dessa gravadora. Eu acho que ela um pouco tá se vendo ali Uhum. nessa trajetória da Nicole, e aí tudo que ela faz com a Nicole é um pouco o que ela quer fazer com esse lugar da pobreza, né? Ela quer se afastar, ela quer, né, mostrar que ela é diferente, que ela é distante. Então toda essa humilhação, assim, essa maneira que ela trata a Nicole é muito por conta disso. É esse lugar dela querer se afastar cada vez mais, de negar, né, essa origem dela. Então
Acho que muito por isso ela trata a Nicole desse jeito. E aí isso vai ter consequências, né? Uhum. Eu espero. Vamos ver. Aí vocês vão assistir pra descobrir. E além de Família é Tudo, tem outra coisa que tem gerado um assunto nas suas redes sociais que eu também sou muito fã, que é o vídeo fake show, né? Que você tem feito aí. Gente, o Teletubo tá maravilhoso. Eu amei que teve parte 2, deu para fazer com muita gente do elenco. Mas eu queria entender de você de onde que veio essa ideia de fazer esses vídeos recriando assim quadros do vídeo show e se você foi aí uma criança, uma adolescente que assistiu muito vídeo show e aprendeu muito sobre novela assistindo o programa. Ai, muito! Gente, eu sempre fui apaixonada pelo video show. Eu juro, eu acho que eu faço parte. É que eu, enquanto funcionária, não sei se eu posso oficialmente falar isso, né? Depois a assessora tá aqui no meu ponto falando, Ana, vai ser demitido. Mas, vou falar. Gente, eu, enquanto público, eu sou das pessoas que não entende, não compreende Uhum. porque que o video show não existe mais. Eu fico muito triste, porque era uma coisa fazia muito parte do nosso dia a dia, né? De ligar na Globo à tarde e ver o bastidor das novelas. Oi, pessoal do Video Show! A gente vai começar o Teletubo. Qual o nome da babá dos Mancini? Marieta. Acertou. Onde Tom e Vênus se reencontraram? São Paulo. Não! Inglaterra. Não! França. Não! Espanha. Não! Rio de Janeiro. Não! Praia. Eu achava uma delícia esse programa. Inclusive, eu tenho uma história muito bonita em relação a isso, porque no meu último ano da faculdade, quando eu tava quase desistindo de artes cênicas, de interpretação de teatro, porque ser artista no Brasil é muito difícil. E no meu último ano da faculdade eu tava assim, cara, vou ter que desistir, vou ter que procurar outra profissão, porque não sei se vai dar pra eu viver como atriz nesse país. E aí eu tava à tarde, voltei da faculdade, não sei o que, à tarde liguei a TV, vi o video show e eu tava assistindo os bastidores da novela Sol Nascente. Uhum. E eu vi pessoas como eu, pessoas amarelas como eu, nos bastidores da Globo, dando entrevista pro video show. E especificamente eu vi a Jaqueline Sato, eu olhei e eu falei, caraca, eles são como eu, né? E eu fechei o olho e eu desejei um dia estar no lugar que essas pessoas estavam. E mais ou menos uns 4 meses depois, pouco tempo depois, eu fiz o teste para Malhação Viva a Diferença. E todo aquele desejo que eu botei ali de ver um bastidor do video show acabou se concretizando, sabe? Então, eu acho que o video show tem esse poder muito mágico de desmistificar esse lugar distante da televisão, da novela, e aproximar o público para a nossa realidade de bastidor, mostrar como é que é feita essa mágica que são as novelas, né? Sim. Eu acho isso muito lindo. Enfim, isso surgiu porque lá nas Five a gente tinha um making off que foi feito pela Clara Soria, maravilhosa, ela, uma filmmaker maravilhosa que estava gravando tudo de bastidor das Five. E aí a gente começou a brincar, principalmente Marcos Olhos, a gente olhava a câmera da Clara vindo, a gente brincava, oi pessoal do video show. Então a gente começou isso zoando pro making off das Five, mas assim, não era nada pensado, era só uma piada, uma grande piada. E aí, eu quando fui gravar as coisas pra novela, de bastidor da novela, um dia eu fiz um story e eu falei, oi pessoal do video show, zoando. E eu falei, cara, isso dá uma ideia boa, vou estruturar isso. E comecei a escrever os roteirinhos e editar e mandei pra edição. Eu tenho um colega que é editor, que me ajuda nessa edição, é o Gabs. E aí eu comecei a estruturar, de fato, o programa. E aí o Teletubo veio porque eu vi um tweet do Teletubo viralizando uns meses atrás. Falei, cara, acho que dá pra fazer. Aí eu pedi pro pessoal da arte da novela me dar um bambolê. Eu comprei, assim, na internet, um tecido de tijolo e fiz. E foi assim. Eu tô chocado Aí que eu você que comprou o tecido. Eu que comprei o tecido, eu procurei na internet tecido de tijolo. Você é igual eu fazendo a camiseta. Tipo isso. Então veio disso, assim, veio de uma brincadeira que a gente tinha de bastidor,
Disso surgiu a ideia de eu estruturar os vídeos. Eu comecei a fazer isso periodicamente, então semanalmente eu editava, estruturava o roteiro, editava e postava, e aí foi que surgiu essa brincadeira. E aí, ano que vem, tem aí 60 anos da Globo. Quem sabe uma edição especial de vídeo show de verdade com a Ana Ricari apresentando. Toparias? Gente, super toparia, mas se eles me chamarem só pra participar de um Teletubbies, eu já tô muito feliz, eu já tô realizada. Porque no ano que eu fiz Malhação, teve um especial do Teletubbies e eu não fui Ah, chamada, eu fiquei tão triste. Juro, eu torcia muito pra eles me chamarem, mas enfim, não rolou. Então, só se eles me chamarem só pra participar, eu já tô eu tô felizona. Mas assim, como apresentadora, seria uma realização também, porque eu acho fantástico esse universo de apresentar. Eu acho muito bonito, eu acho Uhum. é uma trabalheira, porque, gente, dá trabalho fazer isso daí, tá? E aí, falando ainda sobre as suas redes sociais, mas agora por um lado um pouco mais sério, você é uma pessoa, uma artista que não tem medo de se posicionar, né? Você fala sobre temas sérios, você fala sobre racismo, sobre temas mais polêmicos, bem entre aspas, como relacionamento aberto ou coisas do tipo, né? E entre aspas, temas mais sérios que a gente sabe que para algumas pessoas ainda é um tema polêmico, né? E num momento que a gente tem algumas pessoas atores ou, sei lá, influenciadores, etc., que têm um certo medo de se posicionar sobre temas mais complexos, né? Porque ou tem medo de perder parte do público, ou por ter medo de perder trabalho. E aí eu queria saber como é que isso é para você. Você não tem esse medo e você acha que é necessário falar sobre as coisas que você acredita? Ou, como a minha psicóloga diria, Bruno, quando você precisa fazer alguma coisa, você abraça o medo e vai com medo mesmo e faz, sabe? Olha, Bruno, eu acho que é um pouco de tudo, assim, porque óbvio que tem situações em que realmente eu publiquei, falei, dando o braço pro medo e indo com Uhum. medo mesmo, mas assim, o que que eu penso? Eu não acho que ninguém tem obrigação de fazer nada. Eu não acho que porque eu faço, os meus colegas de trabalho têm que fazer também, eu tenho que postar, tenho que se posicionar. Eu não, eu acredito que o que eu faço é pura e simplesmente porque eu quero fazer, porque eu me sinto à vontade para fazer e porque eu me sinto segura e tá tudo bem, assim, faz parte de mim. E se eu perder trabalho, se eu perder projetos por causa dos meus posicionamentos, eu só tenho a dizer sinto muito para esses projetos, porque se eu entrasse nesses projetos, eu estaria carregando tudo isso dentro de mim para Hum. dentro desse projeto. E eu não ia deixar de me posicionar dentro do projeto só porque eu não postei, entendeu? Porque o meu posicionamento diário é de acordo com as coisas que eu publico. Diariamente eu me posiciono socialmente, diariamente eu questiono as coisas que estão acontecendo. Diariamente, isso é uma coisa que faz parte do que eu sou, entendeu? Então, é tão colado com o que eu sou que não tem como eu não falar sobre isso publicamente. Eu acho que a lógica de postar e me posicionar publicamente nas minhas redes sociais eu tenho muita gente me seguindo, muita gente que me acompanha por causa do meu trabalho. E ao mesmo tempo, eu estudo muito sobre esses temas, seja questões raciais, questões feministas, LGBTQIA+. Tudo isso faz parte do que eu sou, do que eu leio, do que eu consumo. Por que que eu não posso compartilhar todo esse conhecimento e dar alguma coisa de retorno para essas pessoas que me acompanham? Por que não fazer isso, né? Por que não compartilhar conhecimento? Porque eu até brinco que eu tive esse momento na pandemia que eu passava muita raiva com tanta ignorância, assim. E chegou um momento que eu falei, ai, cansei de passar raiva, eu daqui pra frente vou passar informação. Porque eu acho que nada é mais transformador no mundo do que informação. Então, essa foi a minha escolha com as minhas redes sociais. Eu vou falar porque eu quero passar informação, porque eu quero que as pessoas tenham a possibilidade de ter menos ignorância dentro de certos assuntos e, consequentemente, tratar melhor as pessoas, entendeu? Eu acho que é muito nessa lógica assim que eu comecei a falar publicamente, me posicionar politicamente nas minhas redes sociais.
Então é isso, acho que é uma consequência, não é algo pensado e é uma consequência de quem eu sou. Então é isso. Só pra gente finalizando, então, o que a gente vai ver da Ana, além da Mila de Família é Tudo? Eu sei que tem um podcast vindo aí com a Nina Tonsik e com a Agnes Brista, né? Até entrevistei a Nina esses dias, ela falou um pouquinho sobre o podcast. Eu sei também que a gente tem uma série aí no Disney Plus com Bruna Marquezine, Sérgio Malheiros, grande elenco. O que mais que a gente vai poder te ver? Bom, então vocês vão conhecer. Isso é uma coisa que eu vou com medo, tá, Bruno? Porque assim, vocês vão conhecer. O nome do podcast é Clube do Erro. Vocês vão conhecer a parte mais errada de nós três. Eu, Nina Tonsik e Agnes Brista. Porque o Clube do Erro nada mais é do que um espaço pra gente abraçar os nossos erros e os erros dos nossos ouvintes. Então, vai ser um espaço para vocês saberem que a gente é muito errada mesmo, tá? Então, vocês vão ser muito bem-vindos com os erros de vocês também. Então, vocês vão conhecer esse lado nosso. Em breve eu vou estrear Amor da Minha Vida no Disney Plus, que é uma série muito fofa, muito romântica. Acho que vai ser uma série para todas as idades, jovens, adultos principalmente. E vocês vão assistir também um outro lado da Ana Hikari, que é um pouco mais no humor, na comédia, com Body by Beth, que é uma série maravilhosa com Marisa Hort aí de protagonista. Eu aprendi muito nesse set de gravação com a Marisa. A Marisa, assim, pra mim foi assim um presente ano passado gravar com ela, porque, gente, que mulher. Ela é uma gênia, ela é ágil, inteligente, rápida. Eu ficava assim, ó, no set. Eu tinha que tomar cuidado pra câmera não virar pra mim e eu tá assim, com cara de estado de choque, assim, babando nela, porque é uma gênia. Então, acho que é isso. Acho que são esses trabalhos que em breve vocês vão poder assistir ainda esse ano. E aí? O que é muito bacana, porque é super diferente da Mila. Vocês vão ver duas personagens totalmente diferentes e a Ana Hikari bem, assim, diferente também. E ainda temos aí 2 meses de Mila pela frente, mais ou menos, né? E é isso, Ana. Obrigado pela entrevista. Foi muito bom bater esse papo com você. E a gente vai continuar aí acompanhando a Mila em Família é Tudo e te vendo nesses novos projetos. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Valeu Tchau, mesmo. tchau. Qual?